Uma boa noite, irmãos, irmãs na fé, e a todos que estão sintonizados, estão em comunhão, ou estarão agora em comunhão conosco, em nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Lembrando que a igreja está agora no quinto domingo após Pentecostes, e é muito importante as leituras, também o Evangelho, para citar aqui Jairo, um homem muito respeitado na sociedade, estava com sua filha gravemente enferma, uma menina de 12 anos, e ele recorre a Jesus, ele se joga aos pés de Jesus, e aí Jesus diz algo para Jairo que serve de exemplo também para nós. Jesus diz: Jairo, não tenha medo, tenha fé. E também nesse mesmo texto que o pastor Juan vai abordar no sermão, uma mulher que por muito tempo, mais de 10 anos, sofria de hemorragia. E na multidão ela só encosta na túnica de Jesus, pensando que assim ela seria curada, e de fato foi curada. E Jesus perguntou: quem me tocou? Até que a mulher se atirou aos pés de Jesus, porque uma mulher que tivesse hemorragia não poderia tocar em ninguém. Isso tinha um significado de impureza. Mas nós queremos ver no decorrer das leituras e também no sermão, na mensagem do pastor estagiário Juan, que abordará o assunto do Santo Evangelho. Nós, neste momento, queremos louvar ao nosso Deus cantando: exultantes te adoramos. Este é o momento em que queremos pedir, com toda humildade de coração, a presença do Deus Trino. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E também, como de costume, está na nossa liturgia, queremos neste momento confessar ao nosso Deus os nossos
pecados. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Recorremos ao Teu Filho Jesus Cristo, que apresentou a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados, livrando-nos da condenação. Dá-nos o Teu perdão, recebe-nos como Teus filhos, por Jesus, o Teu Filho amado, que morreu em nosso lugar, mas que agora vive em glória e poder. Amém. Irmãos, irmãs, Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus veio ao mundo e realizou a nossa salvação. Sua vitória sobre o pecado e a morte agora é nossa pela fé. Se tu confessas teus pecados a Deus, teus pecados estão perdoados. Isto em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E também queremos neste momento fazer a leitura do salmo indicado para esse quinto domingo após Pentecostes. É o salmo de número 30. Salmo de Davi, rei Davi. Ele canta louvores em gratidão a Deus por tê-lo protegido pelos seus inimigos. E ele coloca aqui nesta oração, no seu salmo, que Deus transforma o choro em alegria. A esperança, como vamos ver aqui, está no Senhor Deus. Ouviremos desta oração de Davi, Salmo 30. Ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste, tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Cantem louvores a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem do que o Santo Deus tem feito e lhes deem graças. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para toda a vida. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. Ó Senhor Deus, tu foste bom para mim e me protegeste como uma fortaleza nas montanhas. Depois, tu te escondestes de mim e eu fiquei com medo. Ó Senhor Deus, eu te chamei e pedi a tua ajuda. Se eu morrer, que lucrarás com isso? Será que os mortos podem te louvar? Será que eles podem anunciar que és fiel? Ó Deus, escuta-me e tem compaixão de mim. Ajuda-me, ó Senhor Deus. Tu mudaste o meu choro em dança alegre. Afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso, não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus. Eu te darei graças para sempre. Até aqui a leitura. Ouviremos agora este belíssimo hino profundo, letra e melodia. Eu creio em ti, Senhor, pois tu sofreste a dor por mim na cruz. Louvemos o Senhor.
Neste momento, vamos fazer a leitura do Antigo Testamento, Lamentações de Jeremias. Tem o livro de Jeremias, depois livro de Lamentações, que se supõe que é do próprio Jeremias. Certamente é de Jeremias. Lamentações, capítulo 3, do versículo 22 a 33. O profeta Jeremias, ele está lamentando a tribulação do povo. O povo estava sofrendo porque foram infiéis a Deus. Mas ele encontra forças no Senhor. O Senhor renova a sua esperança de libertação e salvação. A esperança está no Senhor. Por isso ouviremos Lamentações, capítulo 3, 22 a 33. E assim diz o texto bíblico. O amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Este amor e essa bondade são novas todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor! Deus é tudo que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. Devemos nos curvar humildes, pois ainda pode haver esperança. Quando somos ofendidos, não devemos reagir, mas sim suportar todos os insultos. O Senhor não rejeita ninguém para sempre. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão, porque o seu amor é imenso. Não é com prazer que ele nos causa sofrimento ou dor. Até aqui as palavras do livro de Lamentações de Jeremias. Indo para o Novo Testamento, a leitura da epístola do apóstolo Paulo é a sua segunda carta aos Coríntios, ou seja, 2 Coríntios capítulo 8, 1 a 9, e depois do versículo 13 ao 15. Aqui o apóstolo Paulo fala da solidariedade, que é uma consequência do primeiro amor, que vem da nossa relação vertical com Deus. Se nós temos o amor de Deus em nossos corações, a solidariedade vai acontecer. E aqui especificamente é perceber e ajudar as necessidades do que precisam: roupa, comida, remédio, especialmente comida, os nossos irmãos necessitados. Ouviremos então a leitura de 2 Coríntios 8, 1 a 9, depois 13 a 16, que diz: Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições porque têm passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam, e mais ainda, e com toda boa vontade, pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia, e eles insistiram nisso, e fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus,
eles se deram a nós também, de modo que pedimos a Tito, que começou a recolher estas ofertas, que continuasse e ajudasse vocês a completarem esse serviço especial de amor. Vocês mostram que, em tudo, são mais ricos do que os outros, na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e no amor por vocês. E neste novo serviço de amor, queremos também que façam mais do que os outros. Não estou querendo mandar em vocês. O que eu estou querendo é que conheçam o entusiasmo com que as igrejas da Macedônia deram ofertas, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Vamos ao versículo 13 até o final do capítulo 8. Não estou querendo aliviar os outros e pôr um peso sobre vocês, já que agora vocês têm bastante. É justo que ajudem os que estão necessitados. Em alguma outra ocasião, se vocês precisarem e eles tiverem bastante, aí eles poderão ajudá-los. Assim todos são tratados com igualdade, como dizem as Escrituras Sagradas: ao que muito pegou, nada sobrou, ao que pouco pegou, nada faltou. Quero aqui, já finalizei o texto, mas repetir esse ditado da Bíblia Sagrada. Olha só: ao que muito pegou, nada sobrou, ao que pouco pegou, nada faltou. Aqui a ganância, parece que quanto mais gananciosa é a pessoa, menos ela vai ter, e o pouco que as pessoas têm não vai faltar. Que bonito, que profundidade. Vamos louvar nosso Deus com o próximo hino de louvor e adoração. Até aqui me trouxe
sangue de Jesus que lava o meu pecado, vertido na maldita cruz, valeu ao quebrantado. Bem certo assim da salvação, eu morro na consolação de ser por ti perdoado. Neste momento será feita a leitura do Santo Evangelho, e onde nós teremos o prazer de ouvirmos uma mensagem sobre o Evangelho, também os outros textos bíblicos já lidos pelo pastor estagiário Juan Faller. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 43. Assim diz o evangelista: Jesus voltou para o lado oeste do lago, e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se ajoelhou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre de seu sofrimento. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os 3 discípulos e os pais da menina,
entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse: Talitá cumi, isto quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. E no mesmo instante a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia desta cura e mandou que dessem comida à menina. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Queremos agora confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. E em preparação à mensagem do pastor Juan, será cantado nesse momento um hino muito profundo: Meu Jesus, não deixarei. Louvemos o Senhor. Falta
anunciar a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe nessa reflexão de hoje. Doenças, enfermidades, dores. O que essas palavras fazem você pensar? Nos remete a coisas ruins da vida. Talvez algum familiar ou amigo que está sofrendo. Talvez alguém importante que faleceu por alguma enfermidade. Talvez alguma doença que você queira superar. Talvez o medo dessa Covid-19 que está ao nosso redor. Todo mundo tem alguma vivência com essas palavras. Estamos acompanhando Jesus Cristo em seu ministério terreno entre as pessoas. E estamos no período chamado Tempo da Igreja, no qual refletimos sobre a Igreja de Cristo no mundo, seu crescimento e sua caminhada de fé. Temos hoje textos bíblicos maravilhosos que destacam a confiança em Deus apesar das dificuldades e ainda quem é Jesus Cristo. O livro que lemos do Antigo Testamento, Lamentações de Jeremias, é um livro pouco lido, mas extremamente rico em teologia e poesia. Infelizmente, é impossível reproduzir em português a poesia hebraica, língua que foi escrito originalmente esse livro. Ele é todo em poesia e variando as técnicas poéticas. O trecho que nós lemos hoje é uma sessão de confiança e esperança em Deus, em meio ao lamento perante o sofrimento do profeta e do povo de Deus. Os capítulos 1º, 2º, 4º e 5º, que estão ao redor do trecho que nós lemos, são descrições poéticas da dor e do sofrimento que o povo de Deus passava após a derrota perante o povo babilônio. Esse livro foi escrito em um período bem próximo à destruição da cidade de Jerusalém, a cidade do povo de Deus, pelos babilônios em 587 a.C. É bem provável que o autor escreveu esse livro após a destruição da cidade e em meio àquele sofrimento, a dor iminente que todo o povo estava sentindo. O povo de Israel havia desobedecido ao Senhor Deus, adorado outros deuses e ignorado seus profetas. E Deus os avisou que iria castigá-los com o povo babilônio. O livro de Lamentações é um relato poético que expõe o desespero absoluto sentido naquele momento terrível. O capítulo 3, entretanto, é um trecho em que o autor declara sua confiança em Deus, porque as suas misericórdias duram para sempre. Em meio àquele caos que o povo vivia, que o profeta estava enfrentando, o profeta escreve o capítulo 3. E começando no versículo 19, ele escreveu: Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. Como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. Vejam, ele tinha sofrimento, o profeta estava triste, mas se lembra do amor do Senhor Deus, se lembra de como ele depende do Senhor e de como Deus é bondoso e misericordioso. Apesar do sofrimento do profeta, ele sabe que a solução, a segurança e a esperança só podem estar no Senhor Deus. Ele não arranja desculpas para o pecado do povo, mas anima o povo de Deus
com a grande compaixão dele e seu amor infalível. Aliás, naquele caso, o sofrimento foi causado pelo próprio povo ao desobedecer e se afastar de Deus. Mas esse trecho lido nos mostra que não importa o quanto as coisas estejam mal, a nossa esperança pode e deve estar sempre no Senhor, porque Ele nos ama e jamais nos abandona. Por vezes, eu e você temos dificuldades de confiar plenamente em Deus. Por vezes, olhamos tanto para nossos problemas ou somos envolvidos pelos problemas que esquecemos do cuidado de Deus, que esquecemos quem Deus é. Nós somos assim, pecadores e orgulhosos. Temos momentos de mais confiança e de menos confiança. Mas Deus está conosco em todos os momentos. Jeremias escreveu que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Se olharmos para os nossos pecados, para quem nós somos por natureza, fica evidente que não merecemos nada bom de Deus. Mas as suas misericórdias, plural para enfatizar a grandiosidade, as suas misericórdias não têm fim e são a causa de não sermos consumidos. Se estamos vivos, é pela misericórdia de Deus. Se temos momentos bons nessa vida, é pela misericórdia de Deus. Se temos salvação eterna, é pela misericórdia de Deus. O relato do Evangelho nos revela a confiança em Jesus que algumas pessoas tinham e quem Jesus é e o que é capaz. Temos duas histórias incríveis, maravilhosas. Jairo e sua filha doente e uma mulher gravemente enferma. Jairo, um chefe da sinagoga, uma pessoa importante, procura Jesus. Provavelmente ouviu falar de Jesus e o que ele fazia e pede para que Jesus colocasse suas mãos sobre sua filha e ela seria curada. Jairo acreditava que Jesus poderia salvá-la. No caminho da casa de Jairo, uma mulher enferma vê Jesus e pensa que ao tocar na sua capa seria curada. Consegue tocá-lo e é de fato curada. Um milagre maravilhoso que Jesus realiza. Não dá para imaginar a alegria dessa mulher que estava há 12 anos enferma. Já havia passado por todos os tratamentos médicos existentes. E ali está ela, num toque na capa de Jesus e está totalmente curada. Quando Jesus a chama, ela fica com medo e se atira aos seus pés. E Jesus, podemos imaginar aqui que com todo o carinho do mundo disse: você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Jesus se mostrou superior a qualquer e toda medicina humana. Jesus se mostrou no controle da vida. A mulher estava sofrendo e Jesus a pôde curar. Semana passada lemos que os discípulos de Jesus perguntaram: que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Aqui eles poderiam perguntar: que homem é este que cura qualquer enfermidade com o toque? Mas eles não tiveram tempo. Um empregado de Jairo chega afirmando que a menina faleceu. E o texto diz: mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Jesus ressuscita a menina com o seu toque e a sua palavra. E ele diz: menina, levante-se. Ela se levanta e começa a andar. Que homem é este que ressuscita mortos? Meus irmãos, Jesus não é meramente um homem.
Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E nessas duas histórias ele demonstra que é Senhor sobre a vida e sobre a morte. Ele curou a enfermidade que aquela mulher tinha, uma doença que a afligia por 12 anos, e ele a curou em poucos segundos. Jesus, sendo Deus, tem o domínio sobre todas as coisas da vida. Não significa que, se tivermos fé, Jesus vai nos livrar de todo o sofrimento, toda a enfermidade. Jesus ainda age quando e como Ele quer, mas significa que Ele tem o domínio das coisas, que Ele é superior a tudo. Lembremos de Jeremias. Mesmo em meio a todo o sofrimento, ele sabia que do Senhor provinha a sua segurança e esperança, da sua misericórdia. A ressurreição da menina de 12 anos nos lembra da nossa ressurreição. Todos serão ressuscitados, os que creem em Jesus, ressuscitados para a salvação eterna no céu, e os que não creem para a condenação eterna no inferno. Aqueles que creem em Jesus como seu Salvador não precisam temer a morte, pois a morte é apenas um dormir, como Jesus falou da menina, que apenas dormia. A morte é apenas a entrada para o nosso verdadeiro lar, para o céu. Pela fé em Jesus, todas as nossas culpas e pecados são perdoados. Não temos mais culpa e quando morrermos, iremos direto para o céu. Por isso, com fé em Jesus, não precisamos temer a vida ou a morte. Jesus tem o domínio sobre a vida e a morte. Ele é o Senhor sobre a vida e a morte. Ele controla o mundo através de seus meios, pessoas, profissões, remédios, vacinas. Fortalece a nossa fé pela palavra e sacramentos que são anunciados e administrados pela sua igreja. E também pode agir de maneira imediata, sem meios, quando ele quiser. Milagres ainda acontecem. E o mais significativo, Jesus tem o poder sobre a morte. A morte é o fim da vida terrena, mas com Jesus, a morte é a chegada na vida eterna no céu. Com Jesus, a morte é uma vitória. A morte é estar com Cristo, onde é incomparavelmente melhor, diz o apóstolo Paulo. Pela fé em Jesus, não precisamos temer a morte, pois a nossa salvação é garantida. Não precisamos temer a morte. Jesus já fez tudo por nós. Assim, não olhemos para as nossas obras, não olhemos para nós, aí estaremos inseguros. Olhemos para Jesus, Ele já fez tudo e dá certezas. Ele disse para Jairo: não tenha medo, tenha fé. Meus irmãos, nessa vida temos momentos de mais confiança em Deus e menos confiança. Isso é normal de nós seres humanos, mas em todos os momentos Jesus está conosco. Ele prometeu e por isso podemos falar como Jeremias falou: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. E Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. Jesus Cristo foi a maior amostra da misericórdia do Senhor. Ele se entregou na cruz por cada um de nós. Também podemos lembrar da mulher enferma que pensou que ao tocar em Jesus seria curada, e em Jairo que pediu para curar sua filhinha. Ao confiar em Jesus, seremos salvos eternamente. A Bíblia não deixa dúvidas disso. Talvez nossas dificuldades nessa vida
não sejam solucionáveis. Mas isso não significa que Deus nos abandonou, que Deus não se importa conosco. Deus está conosco e se importa. Jesus é o nosso Senhor amoroso e misericordioso. É interessante que Jesus pede para ninguém contar o que aconteceu naquela casa. Mas eu duvido que isso tenha ficado em anonimato. Inclusive, 3 evangelistas relatam essa história maravilhosa. Jesus tinha um motivo para deixar em anonimato naquele momento. Mas hoje não há por que não contar essa história. Falemos para todo mundo das maravilhas que Jesus fez pelas pessoas de sua época e por nós. Jesus é Deus, nos ama, é Senhor sobre a vida e sobre a morte. Não tenhamos medo, mas tenhamos fé em Jesus. Ele é o Senhor sobre a vida e sobre a morte. Com Ele, estamos seguros para enfrentar o que vier, seja doenças, dores, pandemia. Jesus está conosco e ainda que morramos, estaremos com Ele, porque Ele nos amou e nos salvou. Não tenha medo, tenha fé. Amém. Quero os convidar nesse momento para que nós elevemos os nossos pensamentos a Deus em oração, a oração da igreja. Amado Deus e Santo Pai, a Ti pertencem a glória, o poder e a honra para sempre. Nós Te glorificamos porque És o único e verdadeiro Deus. E porque através de Cristo Jesus nos providenciaste a divina salvação. Por Teu amor e por Tua graça é que oferecemos este culto a Ti. Aceita nossa adoração, nossas ofertas, nossos hinos e orações. Transforma a mensagem deste culto em exemplos práticos de comunhão contigo, de serviço ao Teu reino e de amor ao próximo. Fortalece a nossa fé para que ela seja ativa no amor. Tu conheces, Senhor, nossas fraquezas e limitações. Conheces nossas angústias e inquietações. Sabe quantos estão nos hospitais sofrendo por suas doenças. Conheces a dor de quem perdeu entes queridos. Todos precisam dos Teus cuidados. Dobra-nos sempre diante de Ti em arrependimento, para crermos que em tudo precisamos de Ti. Senhor Jesus, em Tua bondade curaste doentes, aliviaste a dor de quem só sofria, providenciaste alimento para quem tinha fome. Da mesma forma imploramos que em Tua bondade estendas o Teu poder curador aos que estão sofrendo por causa de doenças ou por limitações que lhes impedem a mobilidade. E aqueles que já não têm esperança de cura, estenda a Tua mão confortadora, ampara a todos e guarde todos na Tua misericórdia. E a nós, Teu povo, Tua igreja, ajuda-nos a levar o Teu consolo aos doentes, Tua esperança aos desencorajados, Tua presença aos solitários, e a Tua misericórdia aos espiritualmente desanimados. E nesses tempos em que vivemos as preocupações da pandemia, anima-nos com a Tua bondade e envia a cura aos que estão doentes ou atormentados,
por sofrimentos que roubam a alegria de viver. A todos, fortalece com o consolo do teu Espírito Santo. Em nome de nosso grande médico, Jesus Cristo, nosso Senhor, pedimos, seja feita em tudo a tua vontade. E oramos a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Assim, então, finalizamos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus de forma online. E lembrando que também, momentos anteriores, também aconteceu o culto presencial na nossa comunidade, às 20 horas. E lembrando também que amanhã, domingo, acontecerá o culto presencial às 4 horas da tarde. Então, são esses os principais avisos que queremos deixar. Lembrando sempre que às 14 horas também acontece a escolinha online. Às 15 horas também acontece a instrução de confirmandos online. E lembrando que terça, quarta e quinta, eu juntamente com o pastor estagiário, nós vamos ao encontro das famílias que estão impossibilitadas de virem à igreja, especialmente para levar a palavra de Deus, hinos de louvor e especialmente também a Santa Ceia. Que todos tenham um bom domingo, uma boa semana na paz de Cristo, quando disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração. Desejamos esta paz em vossos corações. Amém. Não importa o que aconteça, não importa o que virá, eu sei que Ele sempre sabe o caminho em que vou pisar. Seja dor, seja paixão, alegria, depressão, em qualquer ponto da estrada eu sei que estou em sua mão. Assusta se o passado te faz sofrer. O presente certo é Cristo, a certeza que preenche o ser. Se o futuro te assusta, se o passado te faz sofrer, o presente certo é Cristo, a certeza que preenche o ser. Não importa o que aconteça,
certo é Cristo, a certeza que preenche o ser. Se o futuro te assusta, se o passado te faz sofrer, o presente certo é Cristo, a certeza que preenche o ser. Pense nisso um instante, não importa o que acontecer, tudo está nas mãos dele, tudo você pode crer. Seja dor, seja paixão, alegria, depressão, em qualquer ponto da estrada eu sei que estou em sua mão. Se o futuro te assusta, se o passado te faz sofrer, o presente certo é Cristo, a certeza que preenche o ser. Se o futuro te assusta, se o passado te faz sofrer, o presente certo é Cristo, a certeza que preenche o ser.